São 9h05, existindo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária do Tribunal Pleno do dia 1º de outubro de 2024. Ordem do dia, discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloque em discussão e votação a ata da sessão ordinária do Pleno realizada no dia 25/9/2024. Em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação. Os conselheiros que foram favoráveis permaneçam como estão. Dou por aprovado a ata da sessão do dia 25. Julgamento e apreciação de processo. Processo de autoria do conselheiro Manuel Dantas Dias. Processo número 00065/2022. Descrição. Recurso ordinário em desafio ao acordo número 107/2021 TCE da Segunda Câmara da Prefeitura Municipal de Pacaraima. Recorrente, Carlos Wagner Brito Rocha. Indago ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Mas é por causa do meu remédio de pressão, que ele produz lapsos de memória, entendeu? Mudaram o posicionamento da... Alô. E tenho, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2 e parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 302 e 308 do regimento interno. 2, pelo provimento para anular integralmente o venerando acordo número 107/2021 TCE da Segunda Câmara e julgar extinto o processo número 2724/2017, com resolução de mérito nos termos do inciso 2 do artigo 487 do CPC, em razão da incidência da prescrição intercorrente, consoante artigo 8º, caput da resolução número 10 TCE pleno. 3, pela intimação do recorrente. 4, pela expedição de quitação ao recorrente. 5, pela aprovação do projeto de acordo, que ora submeto aos eminentes pares. E 6, pelo arquivamento do feito após cumprimento das formalidades legais. É como voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o eminente relator, presidente. Conselheiro Bismarck? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Brito? Com o relator, senhor presidente. Conselheira Silene? Com o relator. Declaro vencedor o voto do relator, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Declaro aprovado o projeto, qual constituirá o acordo número 033/2027/2024, TCE pleno. Acordo o quê? Que número? 033. Processo número 00915/2017. Descrição, prestação de contas de festão, exercício do... Deve ser de gestão, né? Tá festão. Tá em festão, mas deve ser de gestão de exercício 2017, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Responsável, Elaine Cristina Bianchi. Indaga o procurador de quanto se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para o relator para que faça a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva, presidente. Pela extinção do feito com resolução de mérito, em razão da incidência da prescrição administrativa quinquenal, na forma dos artigos 2º e 4º, inciso 1, combinado com o artigo 5º, todos da resolução número 10, 2023, TCE pleno. 2, pela quitação ao responsável, na forma do parágrafo 2º do artigo 212 do Regimento Interno. 3, pelo arquivamento dos autos após as formalidades de estilo. Como voto, senhor presidente. Coloco em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, presidente. Como vota o conselheiro Bismarck? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Brito? Com o eminente relator, senhor presidente. Conselheira Silene? Com o relator, presidente. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade, entendeu, dos senhores conselheiros. Declaro aprovado o projeto de lei, o qual constituirá o acordo número 034/2027/2024, TCE pleno. Vai ter segunda vez que eu já pulo para 2027. Processo de relatoria da conselheira Silene Lagos Salomão. Descrição de projeto de resolução que dispõe sobre sessões virtuais das câmaras, em ambiente eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Proponente, conselheiro Célio Vanderlei. Senhor presidente, solicita a retirada de pauta desse processo para a próxima sessão, tá? Então, conseguindo a retirada de pauta do processo, pedido da relatora. Processo de relatoria do conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Agravante. Construtora Porta S.A. Representante legal, Augusto César Nogueira de Souza, OAB número 55713. Indaga ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para o eminente relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, quero reafirmar minha suspeição, biênio 21-22, nesse processo. Tá, palavra para o relator fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, demais colegas, representantes do órgão ministerial, controle externo, bom dia a todos. Trata de um agravo de instrumento, pedindo, na verdade, um novo juízo, em razão de uma decisão cautelar dada por este relator e referendada pelo tribunal, suspendendo um pregão, já tinha um vencedor, por inúmeras indícios de irregularidades e com possível dano de mais de 40 milhões de reais. Superfaturamento, contagem em duplicidade de serviços, serviços fora do objeto único, enfim, vários indícios de irregularidades, e aí foi dada cautelar. Bom, o agravante, ele pede que o relator revise a decisão, porém não traz nenhum elemento aí que dê suporte às próprias excepcionalidades do pregão presencial e que foi amplamente discutido na decisão cautelar. Por isso, o voto é no sentido de conhecer que foi cumprido todos os seus requisitos formais do presente recurso, mas no mérito negar provimento, mantendo-se inalterada a decisão cautelar 01/2024, prolatada nos autos do processo 4274/2023 e referendada em sessão ordinária do Pleno em 10 de abril de 2024, aprovar o presente projeto de acórdão e, finalmente, arquivar os autos após cumpridas as formalidades legais. É este o meu voto, senhor presidente. Coloco em discussão o voto do relator. Não havendo quem queira discutir, passo a votação. Como voto o conselheiro Brito?
Com o eminente relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Conselheiro Dantas. Declaro aprovado o voto do relator, a unanimidade dos senhores conselheiros votantes. E declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 035/2027, /2024. Esse é pleno. Processo 000883/2024. Descrição: consulta da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, consulente Rafael Inácio de Faria e Souza. Indago ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, demais colegas, vou fazer uma breve introdução aqui em relação ao tema, que eu acho que ele é uma consulta bastante relevante, tanto no aspecto jurídico em si, quanto no aspecto da importância desse instituto jurídico aqui no Tribunal de Contas. Né? A consulta, ela é um meio de interlocução do Tribunal de Contas com os seus jurisdicionados, né? É um controle concomitante e consensual, porque o próprio jurisdicionado vai atrás do tribunal pedir uma orientação. Então, a decisão do tribunal, uma vez que ele foi acionado pelo próprio jurisdicionado, o jurisdicionado já se coloca na posição de já receber aquela decisão do tribunal e cumprir. Então, é um mecanismo também consensual. Ou seja, a gente fala muito hoje em consensualismo, né, e concomitância. A consulta é um dos instrumentos mais relevantes que aborda esses dois aspectos do controle externo, né? Nesse caso em concreto aqui, que foi levantado pela CEPLAN, ela se revela ainda mais importante, porque trata de uma interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Uma lei que veio em 2000 e que mudou o nosso panorama aqui no que se diz respeito às finanças públicas, né? A gente discute muito hoje, déficit, hábito, veio muito com essa lei. Quero também fazer um elogio aqui ao controle externo. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que buscar correções, a gente vai atrás, mas também elogiar quando o trabalho é bem feito, né, do controle externo, na análise do tema, que foi consolidado um parecer técnico 06/2024, que inclusive eu uso parte dele como até mesmo parte da minha decisão, como vocês vão ver ali nas respostas aos questionamentos dos gestores, né? Então, vou fazer esse breve elogio aí ao trabalho do controle externo. E no mérito, já entrando aqui, no tema da consulta, tá? O consulente, ele busca uma interpretação, o limite de uma interpretação de uma ressalva da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Faz dois questionamentos aqui, já estão lá no voto. E primeiro, já respondendo esse questionamento, já esclarecer desde logo que quando o ente está dentro do limite de despesa de pessoal, quando ele está fora do limite prudencial, ele é livre para fazer qualquer ato de provimento de cargo público, até mesmo criar cargo público. Então, a primeira premissa é essa. Fora do limite prudencial, o gestor, o ente, é livre para fazer qualquer nomeação. Então, a primeira providência do ente é estar dentro do limite. Ponto. Que não tem nem o que se falar em vedação, em dificuldade de se criar cargo, e quanto mais prover cargo já existente. Então, a primeira esclarecimento que deve ser feito é esse. A primeira coisa que a gente tem que buscar é se enquadrar nos limites legais. E, no caso, em concreto, do limite prudencial. E segundo caso aqui, já, né, entrando, quando o ente entra, ele chega a um ponto de 95%, né, daquele limite de despesa pessoal, e já entra no limite prudencial. E aí tem algumas... a lei estabelece alguns
algumas vedações para o ente para não extrapolar o limite geral de despesa com o pessoal. Dentre elas, a prevista no artigo 22, inciso 4º, e aí nós já estamos adentrando mesmo no cerne da nossa questão, que é, uma vez quando a despesa, né, já estou lendo a norma em si, né, o artigo 22, caput, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso. Aí vamos para o inciso 4º, né, da norma, que estabelece a regra geral de vedação. É vedado dar provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Essa é a regra geral, proibitiva. E aí, a norma que nós vamos discutir mesmo é essa parte final do inciso 4º. Essa é a norma, tá? O inciso 4º tem duas normas, uma regra geral e a segunda norma ali, a exceção. Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. O consulente, ele pergunta o seguinte: quando, mesmo na hipótese de estar o ente dentro do limite, assim, acima do limite prudencial, poderia-se realizar nomeação de servidores efetivos nas áreas de saúde, educação e segurança, quando a vacância decorrer de outras hipóteses não previstas na LRF, como exoneração, demissão, promoção e vagas criadas por lei ainda não preenchidas? E o segundo questionamento é sobre os cargos transversais, né, que são aqueles que não são diretamente ligados à área de saúde, educação e segurança, mas de outras áreas que exercem uma atividade importante ali, como procurador do Estado, que muitas vezes fica lotado na saúde. Eles falam do agência, do analista de, acho que política orçamentária, não sei, APO, esqueci o nome do cargo. Cargos que não são diretamente ligados, mas que trabalham ali na atividade meio para que a atividade fim, né, seja realizada, de suporte. Bom, a resposta para a consulta, a gente passa por dois pressupostos básicos que eu tomei em consideração aqui. Primeiro, a gente está tratando de uma norma excepcional, que traz uma exceção à regra. A regra é negar provimento, não dar provimento. Toda regra excepcional, ela tem que ser interpretada restritivamente, é um postulado básico, porque se você amplia, não é mais exceção, vira regra de novo. Mas interpretar restritivamente também não quer dizer interpretar literalmente, tá? A interpretação, ela existe até mesmo o texto mais claro possível. E aí, no caso da ressalva, eu me peguei em dois aspectos básicos da norma, que é a parte final, só que a gente está tratando do inciso 4º. Qual é o núcleo, o cerne da norma que você não pode modificar? O núcleo básico da norma que você não tem como modificar, porque senão você acaba inovando no ordenamento. Aí você já não está mais interpretando, você está criando norma nova. Então, a gente tem que fixar essas balizas interpretativas para não acabar fazendo papel de legislador aqui. Bom, a norma traz dois pilares, e esses pilares eu tenho como imodificáveis da exceção. Primeiro pilar é que seja caso de reposição. Ou seja, não é qualquer tipo de vacância, tá? É uma vacância de um cargo já preenchido anteriormente. Por isso que a lei fala em reposição. Ou seja, é um cargo provido, ocupado por um servidor que, por um fato jurídico, o servidor deixa de ocupar aquele cargo. Por isso que ela fala em reposição. Tá?
Não é provimento, é reposição. Então, o primeiro cerne, o primeiro pilar dessa norma que a gente não pode modificar, sob pena de estar inovando no ordenamento jurídico, é esse. Casos de reposição. E o segundo é apenas para áreas de saúde, educação e segurança. Por motivos óbvios, né? São direitos fundamentais da maior relevância aí do nosso ordenamento jurídico. Né? Direitos fundamentais de segunda e terceira geração. Que o próprio Constituinte trata de forma diferenciada. Então, são os dois pilares que a gente não tem como mudar, mexer, sob pena de acabar destruindo com a norma e virar legislador, que não é nosso feitio aqui. Com base nesses dois pilares, a gente consegue interpretar, e eu dei uma interpretação, em alguns casos, extensiva, para entender que, em alguns casos, é possível a gente interpretar, dar uma interpretação extensiva à ressalva. A lei fala em caso de aposentadoria ou falecimento. O consulente pergunta em casos de demissão, exoneração e promoção. Qual foi o meu raciocínio? Bom, para aposentadoria e falecimento, você tem um aumento de despesa com o pessoal quando você vai prover o cargo novamente. Porque aposentado e pensionista Continua ganhando. integra e continua ganhando e integra o limite lá, despesa com o pessoal. Então, se pode o mais, quando há uma demissão ou uma exoneração, não tem outra nova despesa. Aquela despesa é encerrada. Muito pelo contrário, diminui. Diminui. Então, aí sim faz mais sentido você repor, porque não está tendo impacto financeiro nas contas públicas. Como há no caso de falecimento e de aposentadoria. Você tem dois impactos. Você vai ter a aposentadoria, a pensão e a nomeação. E a lei permite isso. Então, com mais razão, nos casos de demissão, exoneração e também promoção, que eu entendo como uma vacância. A própria Lei 8.112 trata como uma hipótese de vacância a promoção. Então, estou seguindo a Lei 8.112. Então, no primeiro momento, a primeira resposta é positivo, nesses casos. Quando o servidor é da área da saúde, educação e segurança. Não precisa de nenhum condicionamento. Você pode prover o cargo. Quando se pode o mais, se pode o menos. Se pode prover em caso de aposentadoria e falecimento que repercute nas contas, muito mais razão quando não repercute. Tá? Já em relação à questão de... Os cargos transversais. Não, vou deixar por último, conselheira. Em caso de... Deixa eu voltar aqui no questionamento. De vagas criadas por lei ainda não preenchidas, eu parto do mesmo pressuposto, do mesmo raciocínio. Primeiro, se a vaga é criada após o limite prudencial, já há uma vedação expressa no inciso 2º do artigo 22. Você não pode criar vaga. Então, você não pode criar uma lei, essa lei, ela fere a lei de responsabilidade fiscal, então não é possível. Tá? Se a criação é após. Se ocorrer um absurdo legislativo, aprovar uma lei dessa, que já está contrariando a lei de responsabilidade fiscal, não pode muito menos prover o cargo. Porque há uma vedação expressa no inciso 2º, sem exceção. Então, bom, vaga criada após a entrada do limite prudencial, negativo. Agora, se a vaga já existia, aí eu parto dos dois pressupostos do artigo 22, inciso 4º, que é reposição e nas áreas específicas. Se o cargo estava vago, quando o ente entrou no limite prudencial, não há que se falar em reposição, é vacância pura. Então, não pode. Agora, se o cargo estava preenchido, e aí o ente entrou, né? Entra na nossa regra geral, que é a reposição. Então, na hipótese que o conselheiro quer ter a resposta, é negativa também. Porque se a vaga não estava preenchida, entrou no limite prudencial, não há reposição. Você está dando um provimento novo, é que eu chamo aí de novel provimento. Coloquei ele só para deixar mais claro. Então, não é reposição. Então, você já fura o primeiro pilar.
que a lei exige, repor, e não prover de forma nova, originária. Então, aí, nesse caso também, a resposta do tribunal, no meu voto, é negativa. Em relação aos cargos transversais, é o mesmo raciocínio. Primeiro, reposição. Segundo, nas áreas de saúde, educação e segurança. Atendendo ao cerne da norma que está ressalvando. Porém, como não é uma conferência direta, como é um cargo que está lá lotado na Secretaria de Saúde, é um cargo transversal de um outro órgão, e aí eu uso alguns condicionantes para que o ente possa fazer a nomeação, pegando emprestado os condicionantes do parecer técnico do controle externo. Porque aí já não é relação direta. Tem que se fazer uma análise, e aí, sim, o cargo transversal é possível, desde seja para reposição, nas áreas específicas, e, por ser um cargo transversal, que o gestor comprove 4 requisitos fundamentais, que eu vou ler aqui na resposta. Então, esse, mais ou menos, esse é o resumo do meu voto, é o raciocínio que eu tive para tratar da questão. Ele é, vamos dizer assim, ele não atende 100% o que o consulente quer, mas também não deixa a lei de lado, né? Então, já partindo agora para o dispositivo, tem alguns precedentes, tem precedente para todo lado, Tribunal de Contas, da Paraíba negou, não quis saber. Um precedente. Paraná também, né? Mas tem outros precedentes que eu citei aqui que autorizaram, que eu acho que é o mais correto em caso de demissão, dispensa, exoneração, promoção também, que não tem impacto, e a lei, quando tem impacto, admite, por que não? Quando não tem impacto, você tem que levar em consideração o princípio da continuidade de serviços públicos, né, que nesse caso são essenciais, que a própria lei tratou diferente. Então, meu voto é no seguinte sentido, senhores. Por todo exposto, este relator manifesta-se no sentido de que a consulta sobre a possibilidade de provimento de cargos públicos, na hipótese de o poder ou órgão estar acima do limite prudencial da despesa total com pessoal, seja respondida nos seguintes termos. 1. Com a redução da despesa total com pessoal a um percentual inferior ao limite prudencial, fica permitido o provimento de cargos públicos, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, para todas as áreas da administração pública, desde que sejam observados os princípios do planejamento, da transparência e do equilíbrio fiscal, que são pilares fundamentais da responsabilidade na gestão fiscal. O primeiro item que tem que ser colocado em evidência é esse. Bom, sem a redução da despesa total com pessoal a um percentual inferior ao limite prudencial. 2.1. É vedado o provimento de cargos públicos, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, salvo nas hipóteses de reposição, decorrente de aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão, dispensa e promoção de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, em conformidade com o entendimento exposto nesse voto, especialmente no que tange à interpretação extensiva do inciso 4º, parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.2. É vedado o provimento de cargos públicos no caso de vagas criadas por lei e ainda não preenchidas. A hipótese aventada não se enquadra à exceção prevista no inciso 4º, parágrafo único do artigo 22, por não se tratar de reposição. Logo, tais vagas não podem ser preenchidas enquanto o ente estiver acima do limite prudencial. 2.3. É permitido o provimento de cargos transversais, tratando-se das hipóteses de reposição delineadas na presente consulta. Entretanto, a nomeação de cargos transversais deve ser avaliada caso a caso, levando-se em consideração os requisitos constantes no parecer técnico 06/2024, quais sejam: 1. Descrição detalhada da vacância, incluindo os cargos afetados, as causas da vacância,
e os impactos negativos na prestação dos serviços públicos, óbvio, os serviços públicos de saúde, educação e segurança. 2, demonstração da essencialidade dos cargos transversais para o bom funcionamento da Secretaria de Educação, Saúde e Segurança. 3, análise de outras medidas administrativas viáveis, como remanejamento interno ou redistribuição de servidores, com a devida justificativa da inviabilidade ou ineficácia dessas medidas. E 4, apresentação de um plano de ação que demonstre como a administração pública pretende alcançar a sustentabilidade fiscal e reduzir a despesa com o pessoal, incluindo medidas como a otimização da gestão pública, a racionalização dos recursos humanos e a implementação de políticas de controle de gastos. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Dantas, para discutir. primeiramente, apresentar meus cumprimentos ao eminente relator pela forma percussiente com que desenvolveu o raciocínio e nesse ilustrado voto, especialmente na parte em que ele dá extensividade à excepcionalidade que a Lei de Responsabilidade Fiscal timbrou ali naquele artigo 22. Porém, eu quero começar a minha posição, já abrindo uma divergência, começando pela posição já afirmada e consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE, Recurso Especial 598-099, de que o participante de concurso público que obtém êxito nas vagas oferecidas, a ele é assegurado um direito subjetivo de vinculação com essa vaga. A administração, ela fica, de certa forma, assim como ela, para efeito de cidadania, aplica o concurso público, ela fica também vinculada à obrigação de nomear aquele que está aprovado dentro das vagas oferecidas pelo edital. E nessa esteira, eu encontrei vários julgados do STJ baseados na seguinte premissa. Vou ler partes aqui de alguns deles, desses precedentes, começando pelo ministro Benedito Gonçalves, em a decisão bastante recente. Diz Sua Excelência, o STJ já afirmou entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento dos direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. O voto é longo. O ministro acrescenta várias passagens. Diz o seguinte: registre-se, por fim, isso aqui é o Estado de São Paulo, negando provimento a uma servidora. No caso dos autos, constata-se que as justificativas apresentadas pela administração para não nomear a impetrante não se mostram suficientes a caracterizar as situações excepcionalíssimas constantes do julgado do STF, consoante precedentes proferidos em casos análogos. Aí cita vários casos aqui. Registre, por fim, que a pandemia ocasionada pela Covid-19 não é suficiente para justificar a não nomeação da impetrante, porquanto a validade do concurso em questão se encerra em 5 de março de 2020.
E acrescenta: no caso dos autos, constata-se que a recorrente foi aprovada em segundo lugar no concurso público para o cargo de assistente social da 33ª Circunscrição Judiciária do Jaú, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, dentro do número de vagas previstos no edital de concurso, cuja validade era até 5 de março de 2020, sendo que a recusa da administração pública em nomeá-la se deu mediante a alegação de crise econômica enfrentada pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo, agravada pela atual situação de calamidade pública decorrente do coronavírus. Vejam aí que já começa o STJ não admitir sequer a crise da pandemia para justificar a não nomeação. Por outro lado, o Estado de São Paulo alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2019, está no limite de gastos com pessoal e, ademais, com o cenário de crise financeira que se desenhou em 2020. O déficit de 2019 não foi superado, mas foi agravado, de modo que a nomeação de novos servidores, além de temerária, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que a jurisprudência do STJ já se manifestou que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas de pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes do Poder Judiciário, decisão judicial. Nesse sentido, são os seguintes precedentes. Aí eu tenho aqui: administrativo, processual civil. Estou lendo só a ementa agora. Concurso público, direito subjetivo à nomeação, candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, alegação de ofensa do artigo 22 da Lei Complementar número 101. Vou ler só a parte dispositiva. Acrescente-se que não se pode admitir alegação de impedimento de realizar novas contratações ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente de novas contratações. Esse voto aqui já é de outro ministro, é do ministro Benjamin Hermann. E o que o ministro quer dizer? Essa alegação de que a Lei de Responsabilidade, que a despesa de pessoal avançou ao limite, isso não é justificativo, porque quando se faz o edital, já se prevê lá os impactos orçamentários e financeiros. Tem um outro precedente aqui: processo civil administrativo, mandado de segurança, alegação de restrição orçamentária, requisitos cumulativos, não comprovação. Outro julgado, são vários julgados. Alegação de ofensa ao artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é de outro magistrado. Aliás, é um outro processo, num outro momento do ministro Benjamin Hermann. E mais um aqui do ministro Falcão. Então, ficaria cansativo eu ler todos esses julgados. São precedentes do STJ. A mim, não me resta a menor dúvida de que não há o que se discutir aqui. Embora, claro, com toda a vênia e devido respeito ao eminente voto do conselheiro, mas a premissa maior está nesses julgados do STJ. Não há justificativa, a não ser se demonstrar daquelas previstas no recurso especial 599 do próprio STF. Se enquadrar nessas excepcionalíssimas situações previstas pelo Supremo Tribunal Federal, as demais não justificam não fazer a contratação, exatamente pelo paradigma maior da vinculação da administração com o concursado. Ele goza desse direito subjetivo. O que a administração pode fazer? Na discricionariedade e na oportunidade que a lei lhe permite. Escolher a hora de chamar, a hora de nomear, mas deixar de nomear, negativo.
é o que as decisões do STJ têm consagrado ao direito subjetivo do concursado. Somente há de argumentando, o conselheiro fez essa abordagem muito bem feita, fazendo a separação do que seria a reposição. Eu aqui lendo, sinceramente não recordo qual foi o voto em que eu li esse daí, eu li esses votos ontem à noite. Aqui, de passagem, tanto a doutrina como a jurisprudência considera lato sensu que o próprio edital, quando traz o número de vagas, ele já traz um teor de reposição, o que é verdade. Basta a gente ver o nosso exemplo concreto aqui. Nós vamos ter que fazer um concurso para os analistas, os auditores. Qual é o sentido dessa nova nomeação? Nós estamos repondo ao nosso quadro. Eu estou falando lato sensu. Não é exatamente o que está escrito, mas de certa forma, eu estou colocando aqui em auxílio à discussão. Até mesmo essas vagas poderiam ser consideradas reposição. Muito embora eu esteja apenas fazendo uma digressão por amor ao debate, mas a minha convicção está assentada nas decisões do STJ de que todos os concursados têm direito à nomeação, não cabendo o pretexto do argumento de que a lei de responsabilidade fiscal não permite, por causa do avanço das despesas especiais acima do limite prudencial. Portanto, eu abro a divergência votando nesse sentido, senhor presidente. Senhor presidente, Continue em discussão. ainda em discussão, a consulta ela é formulada em tese, né? E o questionamento objetivo do consulente foi: e vagas criadas por lei ainda não preenchidas. No questionamento não tem menção ainda à fase de concurso, momento em que o concurso está sendo realizado, se ainda fase de edital, ou se já foi concluído, se está no início. A resposta à consulta, por se tratar de caso em tese, ela não desce a minúcia, senão você está regulando um caso concreto aqui. Então, em relação ao concurso público, aí nós temos vários precedentes, mas nenhum deles se casa 100% com a consulta, porque, dependendo da fase do concurso, há ou não direito ao candidato. Dependendo do tempo ou não que está o concurso, há ou não direito à nomeação. Se está dentro do prazo de validade, pode-se esperar até chegar o prazo de validade. Então, são vários senãos, dentro de cada caso concreto, que a consulta aqui não vai se esmiuçar, porque senão você está regulando um caso concreto, e aí já não é caso de consulta. O questionamento foi: vagas criadas por lei ainda não preenchidas, né? Não sei se é concurso, se é para abrir concurso, se é para homologar concurso, se já é para nomear candidato. Isso aí é um caso concreto, bem específico. O questionamento não está nesse nível. E a resposta do tribunal tem que ser no mesmo nível de dar balizas. Primeira coisa, criar cargo novo depois do limite prudencial, já barra lá no artigo 22, inciso 2º, que prevê criação de cargos, proíbe, sem exceção. Agora, entrar na questão de concurso aqui não é nem o objeto do primeiro questionamento aqui, posto, né? É só sobre vagas criadas por lei. E os precedentes, né, citados pelo conselheiro Dantas, tratam especificamente quando há um concurso público. Então, assim, é muita especificidade que tem que se levar em consideração para tratar o caso, e que acho que impede de aplicar ipsiliteris aqui nessa consulta. Sob pena até mesmo a gente querer dar um novo conceito à reposição. Como Vossa Excelência deu a entender, reposição. O que a lei de responsabilidade fiscal deixa a entender é cargo vago anterior, o cargo ocupado, o servidor saiu daquele cargo, que ninguém é dono do cargo, só tem posse, repor um novo servidor, para que o serviço público seja
prestado da mesma forma, dar continuidade. Não é nem aumentar, assim, é dar continuidade. Então, assim, igual assim, eu frisei bem no início, a atividade de interpretação ela é complicada, porque a gente pode cair no risco de inovar, que é o papel de inovar no ordenamento jurídico, e não interpretar. E o papel de inovar é do legislador e não nosso. Enfim. Então, em relação a esses precedentes, nós tivemos acesso também, conselheiro Dantas, todos tratam de casos de concurso público já realizado, em fase de se realizar, ou já no momento de nomeação, que não é objeto aqui do primeiro questionamento, só fala em vagas criadas por lei, bem em tese, bem amplo, e eu acho que a resposta do tribunal deve ser nesse mesmo sentido, né? Sob pena da gente estar regulando aqui um caso concreto, que não me parece Pelo que eu li da consulta e do iminente voto de Vossa Excelência, a pergunta-chave é: esses consulentes foram aprovados em concurso público e estão tendo a sua nomeação obstada por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei não é inimiga. Vossa Excelência discorreu bem sobre isso aí, falou da excepcionalidade, que realmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 22, veda. Né? Porém, essa questão já foi submetida ao Agora, crivo do Poder assim, Judiciário, em várias decisões. Nesse caso das decisões do Judiciário, chega-se ao limite, né? O prazo de validade do concurso, regra geral, 2 anos, até 2 anos, podendo ser renovado uma vez, por até igual período. Então, até chegar nesse limite, tem vários senãos. O ente pode se enquadrar, e aí fica livre para nomear quem ele quiser. Ele pode aumentar a sua receita líquida, né? E aí o limite amplia. Então, ali nesses precedentes, conselheiro Dantas, a maioria deles é quando o concursado já está ali no final do prazo de validade Tem que botar ali e querendo o seu direito Veja subjetivo. E aqui não é bem assim, né? Assim, a questão não desce esse pormenor. Houve o concurso, eles foram submetidos à sabatina do concurso, atende o número de vagas, estão aprovados o número de vagas, e depois desse fato veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estado ultrapassou o limite prudencial. Por essa razão. E aí, mas aí já entra na minha exceção que é autorizado. Quando é para repor nas áreas de saúde e educação, certo? Aquele concursado que já está aprovado ali, esperando ser nomeado, se abriu a vaga para repor e nas áreas específicas, ele vai ser nomeado, não tem obstáculo. A negativa do tribunal, no meu voto, é apenas no caso de vaga que nunca foi preenchida, que aí não é reposição, sabe? Você está aumentando o quadro, você não está repondo ninguém. Aí só nesse caso. Agora, quando tem um concurso, abriu uma vaga nova em razão de falecimento, ou de aposentadoria, ou de promoção, não tem que se questionar. Está dentro da autorização do tribunal. Onde está a restrição da reposição? Na própria norma, está lá, reposição. Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Exato. E o que diz as decisões reiteradas do STJ? Que isso não é justificativa para nomear, para deixar de nomear. Esses precedentes não se enquadram, no meu entender, 100% na hipótese da nossa consulta, né? Até chegar a esse ponto de ir ao judiciário, tem vários senãos que podem acontecer, né? O próprio ente se enquadrar, ou várias coisas, né? Porque até chegar lá, você tem um prazo de validade de um concurso, por via de regra, que é 2 anos. E que aí não tem direito do candidato a ser nomeado, não, quando tem esses 2 anos. Se o ente pode escolher também prorrogar por até 2 anos de novo, para ver se entra nos limites. Então, assim, tem vários senãos que a gente aqui, na consulta, fica impedido de tratar, porque senão é um caso concreto. E consulta é a aplicação da lei em teses em casos puramente abstratos para dar uma orientação. Então, assim, e no caso de reposição mesmo, o tribunal já está aceitando, né? Não tem problema. Só mesmo quando é vaga ainda que nunca foi preenchida.
Porque aí você, de uma certa forma, você está, além de estar acrescentando, você não está dando só continuidade, né, às prestações de serviço, você está aumentando um pouco mais e num ambiente de desequilíbrio fiscal, né, que é o limite prudicial. Então, é nesse sentido. Só para concluir, as decisões que eu acabo de descortinar, que não foram todas, ainda tem muitas outras, elas estabelecem, a meu ver, uma tese. Certo? Nós não estamos examinando caso concreto, é uma tese. Não pode o administrador deixar de nomear o concursado alegando questão de responsabilidade fiscal, especialmente aquele artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para mim, isso é tese, e é essa que eu defendo. Continue em discussão. Senhor presidente, só para efeitos de justificativa de voto posterior, eu compreendo que o conselheiro Manuel Dantas está correto quando ele cita a jurisprudência, desde que o concurso público em edital prevê as vagas e o impacto orçamentário, implicitamente está autorizado o governo que prevê o concurso, ou o ente que faz o concurso, recepcionar os aprovados. É perfeito, até porque se não recepcionar os aprovados, judicialmente se consegue a vaga. Mas a consulta, como disse o conselheiro Bismarck, é sobre vacância. Nós estamos tratando de vacância. Nós não estamos tratando desse caso concreto. E esse concurso, existiu o concurso? Tem alguém para adentrar? Está dentro dos 2 anos? Foi prorrogado por mais 2? Está na iminência de se perder o prazo do concurso público? O governo está dizendo que, por conta da lei de responsabilidade fiscal, não vai atender alguém. Eu acho até que dentro da consulta houve aqui um leque para os casos transversais. E, embora eu compreenda as colocações do nobre conselheiro Dantas, eu interpreto da forma que o relator está interpretando, por conta da consulta em tese no caso da vacância. E é só para esclarecer o entendimento para a votação. Conselheiro Célio, Conselheira assim, Silene. em tese, eu acompanho o voto do eminente relator, o conselheiro Bismarck. Ele fez assim elencou, né, as questões de ordem legal, elencou a questão da excepcionalidade, que é nos casos de saúde e educação, e ele fez uma extensão, né, dessa interpretação para os casos transversais, né, que, no caso, digamos, parece que um procurador de Estado, técnico de planejamento, desde que esses cargos sejam cargos já existentes e que eles atuem dentro dessas áreas, né? E assim, eu ia me filiar integralmente com o conselheiro Bismarck, porque eu achei que a interpretação dele foi brilhante nesse sentido, não deixou margem para nenhuma dúvida, mas quando o conselheiro Dantas coloca já julgados, garantindo, né, o direito subjetivo, né, que é um concursado que foi aprovado num concurso público e tudo, eu acho que a gente pode abrir essa excepcionalidade aqui também, que o cargo que já existe, não cargos novos, mas o cargo já existente, e que o candidato tenha passado no concurso público, né? Agora, levando sempre em consideração que o Estado, né, que, na verdade, eu sou relatora das contas do Estado, o Estado está no limite prudencial, inclusive já expedi ofício ao senhor governador, no sentido de que ele, no próximo quadrimestre, ele tem que resolver essa questão do limite prudencial para que realmente não extrapole, né, o limite de pessoal. Mas eu acho que, em função desses julgados que o conselheiro Dantas colocou, eu realmente não tinha conhecimento desse julgado, eu acho que a gente pode abrir essa excepcionalidade também. Então, me filio integralmente com o voto do conselheiro Bismarck e faço
E abro essa complementação feita pelo conselheiro Danta em função dessa excepcionalidade em candidato a advém de concurso público de cargos já existente. E, principalmente, atendendo essa questão que o conselheiro Bismar colocou muito bem, a questão da reposição, né? Principalmente demissão, né? Nessas situações. Mas em que fase do concurso? Mas como se recepcionaria dentro da consulta, se não é objeto da consulta? O relatório é possível? Mas essa hipótese, conselheira Silene, já está aventada na resposta e autorizando. Quando a vaga ela já existia, Conselheiro e é Bismarck, para repor o deixa eu concurso só que já fazer... esteja em andamento, está ok. Viu, conselheiro já tá Bismarck? recepcionado. Eu só queria fazer Sim, um adendo aí, por exemplo, na consulta, que ele fala em promoção. Promoção não gera vagância de cargo. O que gera vagância de cargo é progressão. Promoção, porque senão, te dar um exemplo, assim, eu já tive um exemplo prático aqui no tribunal, eu não tenho direito a voto, mas eu acho que eu posso colaborar, até porque a gente fez aqui, quando foi para nomear o pessoal da Polícia Judiciária aqui, entendeu? E que eu tive esse problema e eu era o relator. Por exemplo, eles fizeram o concurso lá para 200 pessoas, entendeu? E não tinha um número de cargo de 200. 100 pessoas eles promoveram e os outros 100 estavam distribuídos nas outras secretarias. Cargos efetivamente vagos, que tinha sido de demissão, entendeu? Ou que a pessoa se aposentou, outros que passaram em outros concursos, que saíram, tinha 32 cargos vagos. E o que o secretário de Interior e Justiça fez? Ele promoveu os 100 funcionários de uma vez, para gerar... Na realidade, promoção não gera vagância. O que gera vagância é progressão. Se você... Ele passa de uma classe para outra. Exato. Progressão gera vagância. Vertical, né? Então, quando ele faz a consulta em promoção, para que exatamente não ocorra isso, que o cara chega lá, para mim criar o cargo, eu dou a promoção para o outro e crio o cargo. Na realidade, não convém fazer isso daí. A promoção, no caso da promoção. Só essa coisa que eu queria. Os demais itens, tudo 100%. Eu estou seguindo a própria Lei 8.112, que é dos servidores públicos federais, né, que fala expressamente aqui, artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração, 2. Demissão, 3. Promoção. Tá? 4. Foi revogado, que era ascensão. 5º também foi revogado, transferência. Inciso 6, readaptação. 7º, aposentadoria. E 8º, posse em outro cargo inacumulável. E 9º, falecimento. Então, inciso 3º deixa bem claro, né? A vacância do cargo público decorrerá de promoção. Eu estou indo na própria redação da Lei 8.112, que é a lei dos funcionários dos servidores públicos federais. Esse foi o meu fundamento. Se a lei quis dizer progressão, ou promoção vertical, horizontal, é uma questão doutrinária, aí, mas eu fui pela própria norma federal. Tá bom. Na realidade, eu só quis complementar. Então, bora fase de votação, conselheira Simone. Presidente, Oi? Alô? Eu acompanho o voto do relator, né, tendo em vista que a consulta ela versou sobre a vacância mesmo. Né, e o voto divergente do conselheiro Dantas, ele é voltado para convocação em concurso. Então, pelo que eu entendi, realmente o conselheiro ele apresentou de forma bem técnica. Então, eu acompanho o voto do conselheiro Bismarck. Conselheiro Brito. O eminente relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Eu já votei, né, com o relator, com a consideração pela excepcionalidade do conselheiro Dantas, apresentada pelo conselheiro Dantas. Então, declaro vencedor o voto do relator por 3-2, entendeu? Hoje o voto, as considerações do conselheiro Dantas. Queria fazer alguma colocação no teu voto, além disso?
Então tá, eu declaro vencedor o voto do relator, entendeu? Como se encontra, entendeu? E sendo vencido hoje o conselheiro, proposição do conselheiro Dantas. A conselheira aqui, a conselheira Silene acompanhou. Não, obrigada. E declaro aprovado o projeto qual constituirá o acordo número 02/2024. Processo de relatoria da conselheira Simone Soares de Souza. Descrição do projeto de instrução normativa que dispõe sobre a transição de governo do Poder Executivo Estadual e Municipal. Proponente, secretário-geral de Controle Externo, SESEC. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Exato. Desculpe aqui, eu falei do acordo, é a decisão normativa, número 02/2024. Passo a palavra para a conselheira Simone, para que possa fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Bom dia a todos. Bem, refere-se a um projeto de instrução normativa que disciplina a transição de governo do Poder Executivo Estadual e Municipal, com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos a serem adotados pelos gestores públicos durante o encerramento e a transição de governo do Poder Executivo Estadual e Municipal, de modo a garantir a continuidade administrativa. Já existe a Instrução Normativa 01/2008, que já tem praticamente 16 anos, conselheiro presidente, que ela está desatualizada. Então, precisamos, de forma muito rápida, né, a eleição está bem aí, precisamos fazer o mais rápido possível aprovar essa instrução, porque nós vivemos, né, e é uma fala que a Silene sempre diz, que todo prefeito, quando sai, diz que deixou tudo, e o que entra, que não encontrou nada. Né? Então, isso é bem recorrente nas prefeituras, é uma fala que a gente sempre escuta, e tanto eu como a Silene. Então, a gente sabe da importância da continuidade dessa governança. Então, assim, não houve nenhuma emenda nessa instrução normativa, e eu acredito, né, que todos vocês têm acesso, e não sei se vão realmente propor algo aqui agora, mas a instrução, né, nosso controle externo, né, de forma muito eficiente, fez essa instrução, levando em consideração ainda, presidente, que o novo gestor, né, o novo prefeito, o não reeleito, ele deverá constituir uma comissão nesses 45 dias antes, né, de entregar o cargo, que vai assegurar a continuidade administrativa. Então, esse é como eu apresento aos pares essa instrução normativa, e segue para apreciação. Em discussão, o parecer da conselheira, o voto da conselheira Simone. Do conselheiro Brito para nosso futuro presidente. Aperta embaixo. Apertou? Eu acho que tem que falar perto. Captar. Aqui está funcionando. Tá. O meu tá também. Tá. Esse aqui tá. Eu quero apenas louvar a iniciativa do Tribunal de Contas no sentido de fazer construir uma normativa com esses que detêm mandato eletivo, os que serão eleitos, os que não serão reeleitos, com uma finalidade da transição. Ela é mais do que importante, é essencial. Nós sabemos, foi citado há pouco aí, que tem prefeito que nem as chaves da prefeitura deixa. É algo assim estarrecedor. A época que eu estava no parlamento, eu
construiu uma PEC, não sei se Vossa Excelência lembra, PEC da transição. Ela foi aprovada e ela... E nunca foi cumprida. Mas ela, se ela não foi cumprida, eu não sei, mas ela está na Constituição do Estado de Roraima, e lá preza pela prática da transição, salvo engano, nos 60 dias após a eleição, de que o prefeito é obrigado a fazer o processo de transição. Os tribunais de contas fazem um trabalho no sentido... Só para concluir, senhor presidente. Os tribunais de contas fazem um trabalho excepcional no sentido de orientar, e eu acho que é do nosso cerne. Eu acho que a gente pode contribuir muito nesse processo, mas também é fato que num encontro desse, alerte aqueles que foram eleitos, que eles podem judicialmente, inclusive, arguir de imediato, porque é constitucional, está na Constituição o direito à transição para aqueles que, eleitos com o voto democrático do povo, assuma a próxima legislatura. É só para contribuir. Essa instrução com essa normativa, informação. Brito, ela já foi feita baseada na tua PEC, tá? A gente já quando foi feita, ela foi feita baseada, mas não tinha uma coisa mais decisiva, que nem a Simone agora colocou, com a formação de uma equipe de transição, 45 dias antes, porque o cara, a eleição é dia 6 de outubro, ele ainda tem pela frente praticamente 3 meses para ficar na coisa. Então, é muito importante que seja feita essa comissão, que a gente estabeleça, e hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas vem já fazendo essa transição, mas não existe a obrigatoriedade deles integrarem, ter um tempo. Então, normalmente, a conselheira Silene, quando foi presidente, ela fez todas as vezes que teve as eleições, havia feito a reunião de transição, o conselheiro Dantas, mas que eles não tinham a obrigatoriedade de fazer uma comissão de transição. Agora, com essa instrução, já baseado na tua PEC, é mais um reforço. Além da Assembleia Legislativa ter que cobrar, e esse posicionamento dos governantes, também o Tribunal de Contas, baseado na PEC, lá que tu aprovou lá, a gente está fazendo uma instrução normativa para que a gente também possa cobrar e até punir aqueles que não cumprirem essa instrução, entendeu como é que é? Viu, conselheiro Célio? Mas a instrução normativa, ela tem força de lei também. Exato. O jurisdicionado, ele tem obrigação de executar todas as ações que estão na instrução normativa. Ela realmente foi atualizada, eu acho que precisava ser atualizada, e o controle externo fez um manual também, que eu já tive acesso a esse manual. Ele é o passo a passo como a comissão de transição tem que se portar, quais são os documentos necessários. Eu acho que realmente é um documento importantíssimo para quem chega na administração receber todas essas informações. Mas já adiantando meu voto, eu acompanho o parecer da conselheira Simone, né, pela aprovação da IN. Conselheiro Bismarck, em votação. Voto pela aprovação da instrução normativa, senhor presidente. Conselheiro Brito. Pela aprovação. Conselheiro Dantas. Pela aprovação da IN. Declaro aprovado E com o agora vencedor, o voto da relatora, a unanimidade dos senhores. Ele declara aprovado o projeto, o qual constituirá a instrução normativa número 01/2024. Comunicações. Conselheira Simone. Somente me solidarizar com o senhor, né, com relação ao amigo Paulo, né, e a Mariana, e que pode ter certeza que está em minhas orações, né. Conheço o Paulo há muito tempo, presidente. Então, que Deus possa confortar nesse momento vocês, mas a esperança é a última que morre. Então, fica aí a minha solidariedade. Conselheiro Bismarck. Nada a comunicar ou requerer, senhor presidente. Conselheiro Brito. Tenho comunicação, senhor presidente. Nós estamos na semana das eleições municipais. A minha comunicação é que todos exerçam a cidadania. Conselheira Silene.
fofocando aqui. Nada a comunicar ou requerer, senhor presidente. Conselheiro Dantas. Presidente, só registrar minha solidariedade com Vossa Excelência em relação à situação do seu irmão, dizendo que estou com as minhas preces também para que a esperança prevaleça nisso aí. Muito obrigado. Na realidade, controle externo. Eu gostaria de agradecer aos colegas a manifestação de apoio e de solidariedade, entendeu? A gente passa por um momento difícil, muito difícil, entendeu? Eu também queria aqui, na sessão passada, eu comuniquei aqui nas comunicações do atentado contra o candidato a prefeito da Amajari, Antônio Teovino, Toninho da Dé, que veio a falecer, entendeu, em consequência desse atentado, na semana passada. Eu só gostaria que a Secretaria de Justiça e do Estado, entendeu, fizesse o possível para que descobrisse o mais rápido possível, entendeu, quem mandou, quem fez e por que fez, até para que a gente possa ter o mínimo de segurança necessária, porque não é possível, num estado tão pacato que nem o nosso, numa cidadezinha tão unida, com poucas coisas, de repente um atentado de uma gravidade nesse momento de eleição, talvez, e que eu tenho quase que absoluta certeza que não tem nada a ver com o período eleitoral, entendeu? Apenas a coincidência de essa eleição ser agora, mas que seja feita alguma coisa, que a Secretaria de Justiça, entendeu, de Segurança, faça uma investigação rigorosa no sentido de que possa apurar esse atentado à vida de um servidor, inclusive que é um servidor público do Estado de Roraima, que ele é servidor da ADE, para que não fique impune, porque se caso viesse permanecer impune isso daí, vai tornar muito inseguro cada pessoa que vive nesse estado e que mora no município do Amajari. É muito importante que a Secretaria de Segurança, entendeu, faça uma investigação rigorosa no sentido de que prendeu os assassinos e prendeu os mandantes também, porque o Antônio Teovino eu conhecia como uma pessoa que conviveu há 30 anos comigo, todos os dias, entendeu? Eu era um servidor da ADEC, fazia de tudo para facilitar a vida dos pecuaristas no estado de Roraima e lá, principalmente no Amajari, entendeu? Participava de todas as campanhas, entendeu, de vacinação nas comunidades indígenas, era ele que controlava, que fazia, entendeu? Uma pessoa que eu não sabia que ele não tinha inimigos pessoais lá dentro do município. Apenas, entendeu? Passar por uma situação dessa é uma situação que eu acho que cabe ao Estado de Roraima dar uma satisfação aos seus servidores e aos familiares do Antônio Teovino, que hoje passam por uma profunda tristeza. Eu conversei com a irmã dele, que me disse que até o momento ninguém foi preso, ninguém foi ainda, absolutamente nada. Então, eu só espero que seja feita. Mas, sério, tem uma informação que está na cidade, eu não sei se é verdadeira, de que ele viu quem foi que atirou nele. Né? Não, ele não só viu, como ele falou. Falou, né? Não só viu, como ele falou, mas hoje... Essa pessoa foi lá na casa dele, né? Mas hoje, Silene, o que acontece com os testemunhos? Eu conversei com algumas pessoas que conversaram com ele. Eles têm medo de falar. Eles estão medo, sério, eu não vou falar nada. O cara fez com ele, pode fazer comigo. Está solto, os caras estão tudo soltos. Ninguém foi. Eles estão apavorados. Eu conversei com pessoas que conversaram com ele, entendeu? Que atenderam ele, entendeu? Que são pessoas que eu dou da minha convívio pessoal, mas que me disse que não vai fazer depoimento enquanto não forem presos, porque eles correm risco de vida. Então, já está preso, já tem gente presa? Espero que seja coisa que realmente descubra o mais rápido possível, porque quem me falou foi ontem, quem me falou ontem foi a irmã dele,
entendeu? Que me falou ontem eu conversei com ela, ontem de manhã, entendeu? E ela me disse que a pessoa que possivelmente tinha tirado, veio aí com 2 advogados, foi na delegacia, se apresentou, passado o flagrante e foi liberado. Entendeu? Essa história que ela me contou e disse que a família estava extremamente revoltada, entendeu? Mas que a dificuldade de trazer as pessoas para depor, porque todo mundo se sente inseguro, entendeu? Diante da situação que aconteceu lá. Então, eu espero que a Secretaria de Segurança, entendeu, haja com rigor nessa questão, até por se tratar não só do ser humano, Antônio Itelvino, mas de um servidor público exemplar, entendeu, que deu a vida para atender, a cuidar do Estado de Roraima, da Secretaria de Agricultura, Juntardé, entendeu, para que a gente possa dar uma satisfação à sociedade. Isso não pode ficar impune desse jeito, entendeu? Mas são 10h25, declaro emperrada a presente sessão.